O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, do qual eu e o Felipe daremos um peão pela nossa quebrada latino-americana. Cheque. Cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Após tentativa de golpe, Castilho tem prisão preventiva decretada no Peru. Felipe, confesso pra você que eu esperava uma semana tranquila, não sei porquê, ingenuidade a minha, né, mas quarta-feira, né, acho que todo mundo acompanhou meio que em tempo real, né? O pessoal até brincou, falou que a tentativa de golpe do Castilho não deu meio xadrez verbal. Quem falou isso foi o Paulo Bacarati, nosso ouvinte. E teve um outro tweet que viralizou também falando que o golpe no Peru foi ejaculação precoce. Enfim, daí o Edgar Vivar, né, o popular senhor Barriga, perguntou, né, o que estava acontecendo no Peru. Daí um cara respondeu para ele: é um golpe de barriga, senhor Estado. Mas enfim, situação no Peru, né, a gente repercute aqui, acho que desde o primeiro ano do xadrez verbal, quando a gente até criou, né, a figura do Estado plurinacional do Odebrechtistão, fez o paralelo, né, do Peru com o estado do Rio de Janeiro. Não, a questão do estado do Rio de Janeiro é devido às muitas prisões, né? Mas assim, Matias, fez 7 anos desde que você virou para mim e falou: vamos fazer um podcast pro Internacional? 7 anos, 7 presidentes do Peru. Né? Agora a senhora Dina Boluarte é a 7ª presidente do Peru na existência do xadrez herbal. Então, assim, se isso não é indício de uma crise sistêmica, eu não sei o que é. Pois é, e até para desdizer, né, aquele quadro do Porta dos Fundos, né, do comentarista político o correspondente político que mora no Peru e diz que não acontece muita coisa lá. Enfim, política peruana, né, cíclica, a gente já vem tratando disso, né, há bastante tempo. O governo Castilho, para falar bem da verdade, mal começou, né? Porque não teve governo, o Congresso barrava qualquer tentativa, né, de governar. O Castilho acabou saindo do próprio partido, assim como a sua vice, né, que acabou assumindo. E o mais irônico disso tudo, né, é que o dispositivo legal, porque eu vi gente também falando que a medida do Castilho foi ilegal. E daí discordo, eu acho que ela foi imoral, mas não ilegal. Mas esse dispositivo, ele é um legado da Constituição do Fujimori, né? O cenário político peruano, a estrutura política peruana hoje, melhor dizendo, ela meio que junta o pior de dois mundos, porque você tem a Constituição fujimorista, como você lembrou, que é uma Constituição que tenta dar, né, buscava dar muito poder para o presidente e, inclusive, pulverizar o poder do Congresso. E aí nós tivemos as reformas do Martim Vizcarra, que acabaram com o Congresso bicameral, né? Hoje o Congresso peruano é unicameral, né? E tentou, digamos assim, dar mais poder ao Congresso, e até por conta ali dos escândalos do Odebrecht, questões de corrupção, prisão dos ex-presidentes. Então hoje você tem um Congresso do Peru que basicamente tem que autorizar
o presidente a fazer qualquer coisa. A gente já repercutiu isso aqui várias vezes, né? Que, por exemplo, toda hora se o presidente vai mudar, né? Muda o primeiro-ministro, ele tem que mudar o gabinete inteiro e isso tinha que ser votado no Congresso. O Pedro Castilho não pôde participar da cúpula da Aliança do Pacífico porque o Congresso sequer votou a permissão para ele sair do país. Depois autorizou ele ir para o Chile. O Fujimori dava muito poder para o presidente, as reformas do Martim Vizcarra buscaram devolver o poder para o Congresso. No final das contas, hoje você basicamente não tem uma separação muito clara de poderes, você não tem uma separação muito clara de funções. E o próprio dispositivo, né, a gente está chamando de impeachment, né, porque estamos trazendo para a nossa linguagem, né, que daí no caso toma emprestado o termo estadunidense, né, que a gente já citou no programa, mas ela acaba sendo bastante subjetiva, né, porque trata, né, de incapacidade moral, né, é uma coisa que qualquer questão, né, você pode levar isso para o Congresso e se tiver maioria você acaba diminuindo, né, a figura que foi eleita, no caso, pela maioria, né? E assim, primeiro, eu vou fazer um lembrete que a gente já fez aqui várias vezes, inclusive para os nossos ouvintes mais recentes. Você aqui no Xadrez Herbal foi a única pessoa na imprensa brasileira que no primeiro turno falou, olha, esse Pedro Castilho pode vencer. Você sempre acredita as suas fontes no Peru, porque você conhece gente de todo o continente, porque você conhece o pessoal das torcidas e tudo mais, e você gosta de falar o Tandina, mas você foi a única pessoa na imprensa brasileira que falou, olha, Pedro Castilho pode vencer. Agora, eu vou particularmente discordar de você quando você falou assim, que a decisão do Castilho não foi imoral, mas não foi legal. A discussão legal, é claro, nem eu nem você somos expertos em Constituição peruana, mas a discussão sobre legal, porque assim, como você mencionou, o presidente do Peru pode dissolver o Congresso, né, depois de 2 votos de desconfiança. Aí estão discutindo se esses votos ocorreram ou não, porque o Congresso sequer chegou a votar essas coisas. Que nem aconteceu com Martim Vizcarra. É importante lembrar, é a repetição de um cenário, tá, gente? O cenário do Martim Vizcarra, que era vice-presidente, assumiu depois do Pepeca, e também sofreu impeachment, quando ele foi declarado moralmente incompetente pelo Congresso. Aquela coisa meio absurda, porque ele estava justamente fazendo ali reformas. Mas o Pedro Castilho, ele não só dissolveu o Congresso, ele determinou um governo de estado de emergência e uma nova constituinte. E isso ele não tinha autoridade para fazer. Não, eu estava me referindo somente à dissolução do Congresso. Então, porque... E é curioso porque, assim, a gente vai chegar numa conclusão, mas é impressionante porque aqui no programa, a gente tinha falado, sei lá, 1 ano atrás já, quando alguns políticos próximos do Castilho falavam de uma constituinte, que isso ia dar merda, com o perdão do palavrão, porque primeiro, a eleição foi muito apertada e a necessidade de uma nova Constituição no Peru não é unânime, que nem era no Chile. No Chile todo mundo fala, a Constituição do Pinochet tem que tirar essa coisa. Podem não ter aceitado o novo projeto, mas concordaram em mudar a Constituição. Agora, no Peru não é unânime. É a Constituição do Fujimori, é uma Constituição do autogolpe do Fujimori. Mas não é uma unanimidade você ter uma nova constituinte. Até porque o fujimorismo tem mais força do que o pinochetismo no Chile. Sim. Apesar só de Keiko. Apesar de ainda ter bastante pinochetista no Chile, eles não são tão declarados quanto no Peru. O pinochetismo, né? O Cast, ele é pinochetista, mas muita gente votou no Cast por um voto anti-Boric, né? Então, assim, e aí a outra coisa também, que é o Pedro Castilho, desde o início, você também, logo depois que ele foi eleito, chegou a ter aquele manifesto de militares da reserva. Sim. E alguns da ativa, né, dizendo... Movimento restaurador também, né? Isso. Então, assim, ele em nenhum momento ele tinha apoio das Forças Armadas para fazer o que ele pretendia fazer. Então, assim... Ele, bem, na verdade, não tem apoio de ninguém. Então... Ele trucou. Isso. Porque, assim, ele percebeu que a batata dele estava assando, ele tentou se antecipar, criar um fato novo, para trazer, né, um apoio
popular, porque ele ainda tem, né, uma base, inclusive estão tendo manifestações em Lima, né, depois, né, da prisão dele. Mas foi isso, ele caiu atirando. E, cara, você roubou o que. Não é que você roubou, você leu meu pensamento. É o que eu ia falar, ele caiu. Porque assim, ele não tinha mais o próprio partido, porque como você lembrou, ele saiu do Peru Libre. Ele não tinha o Congresso, porque o Congresso, além de dominado pela direita, o próprio Peru Libre já tinha discordância com ele. Ele não tinha as Forças Armadas. Ele não tinha nada nem ninguém, então assim, ele decidiu cair atirando. Nem a vice. Nem a vice dele, que também saiu do Peru Livre, estava bancando ele. Exatamente. Até porque, no caso dela, caiu no colo, né? E aí ele ia ter o voto, né, de desconfiança no Congresso, né, o voto de destituição. Ele falou, quer saber, é o que você falou, você foi preciso, eu vou me antecipar aqui e vou cair atirando e dane-se. Eu acho que ele nem achava que ia ter sucesso em alguma coisa. Talvez é o que você falou, talvez ele buscasse um eventual apoio popular, não sei. E olha só, meu caro Matias, tem outra coisa, só pra deixar claro. Quando a gente fala, né, que o xadrez herbal tem 7 anos, o Peru teve 7 presidentes nesse período, desses 7, só 3 foram eleitos diretamente, né? Os outros foram pelo processo sucessório, que era o Ollantaytamala, aí o Pepeca. O Ollantaytamala foi o único que terminou o mandato. Né? Aí o Pepeca... Mas respondeu judicialmente depois. Judicialmente. O Pepeca não terminou o mandato. E aí o Pedro Castilho, que não terminou o mandato. O Martim Vizcarra era vice-presidente, o Manuel Merino era presidente do Congresso, o Sagaste era presidente do Congresso e a Dina Boulart agora é vice-presidente. Então, se o vice-presidente é eleito na chapa, mas né, não é uma pessoa eleita diretamente. Então, assim, é uma crise sistêmica. E é importante frisar que é uma crise sistêmica porque, assim... Novamente, o Pedro Castilho não tinha nada, nem ninguém. Ele provavelmente não jogou bem com as cartas que tinham, pra fazer uma analogia bem idiota. Parece aqueles... Tipo, esses dias, né? O Kaká falou que o Ronaldo no Brasil é um gordo qualquer. E aí um monte de gente compartilha um vídeo da Chiquinha defendendo o nhonho, né? Que ela fica... Então, parece que eu tô fazendo a mesma coisa, mas assim... Você pode até achar que o Pedro Castilho é burro também. Assim, eu acho que ele foi um pouco burro mesmo. Mas é importante mencionar essa questão do sistema político peruano, marcado pela corrupção, pelo comportamento de facção, inclusive, né? Então, o Martim Vizcarra, todos esses últimos caras, eles sofreram na mão de um congresso hostil, e é um congresso claramente para obstruir, sabe? Aquela coisa da pauta-bomba do Eduardo Cunha, sabe? Aquele comportamento do tipo, não, eu vou obstruir, né? Só que agora na mão especialmente da Keiko Fujimori. Então, o Pedro Castilho cometeu vários erros e aparentemente foi meio burro? Sim. Mas o sistema também tá zoado. Então eu tô falando isso para não parecer muito uma personalização do Pedro Castilho, né? Como se fosse só ali um cara excêntrico de chapelão e ele é o culpado de tudo. E aí vem a outra discussão nas internets brasileiras agora, né? Se ele é... né? Ele era de esquerda, ele era conservador, porque acho que o Globo chama ele de conservador, né? A Globo como assim, que a gente já discutiu isso você também. Já explicou isso aqui várias vezes. Que ele é conservador nas pautas, vamos dizer, morais. Isso, antidireitos LGBT, anti-aborto, gestação, todas essas coisas. Ele era de esquerda ali no sentido econômico, mas, então assim, era um cenário bem paradoxal, inclusive, né? Na ascensão a gente falava disso na época das eleições, que, repito, você foi a única pessoa na imprensa brasileira que falou, olha, Pedro Castilho pode levar, e levou. Então, assim, a gente fez muitos comentários, mas só para passar rapidamente, né, pela questão factual, né, o Congresso ia votar, né, no dia 7, a moção de censura, que, como você falou, é como se fosse o impeachment, né? E o Pedro Castilho se antecipou esse voto, dissolvendo o Congresso, baseado na ideia de que ele poderia dissolver o Congresso por ter desconfiado dele 2 vezes. Aí tem a discussão legal, porque como o Congresso não chegou a votar, se isso conta ou não. Mas aí no anúncio dele, ele falou que era estabelecido um governo de emergência excepcional
com eleições para um novo Congresso que teria poderes constituintes para realizar uma nova eleição e que pessoas com armamento ilegal deveriam entregar eles à polícia em 72 horas, declarou um toque de recolher também, e que ele estava, na verdade, restaurando a democracia, porque o Congresso estabeleceu uma ditadura congressista com apoio da Corte Constitucional. Tá? Logo depois disso, e aí isso é outra coisa importante de mencionar, maior parte dos ministros dele renunciaram. Ele não teve apoio nem dos ministros dele, Sim. que ele que escolheu. Tá? A maior parte dos ministros renunciou. Aí os nossos ouvintes vão se lembrar que ele estava sendo acusado, né, de potenciais esquemas de corrupção, a irmã dele especialmente, né? O advogado da família. A cunhada também. Era cunhada, não era irmã, era cunhada, exatamente. O advogado da família disse que ela largou. Ia largar o caso, tá? Aí a Corte Suprema do Peru, né, que é como se fosse o STF peruano, disse que ninguém deve obediência a um governo usurpador, o senhor Pedro Castillo está tentando um golpe de Estado e que as Forças Armadas teriam poder para restaurar a ordem constitucional. As Forças Armadas peruanas soltaram um comunicado conjunto dizendo que as ações do Pedro Castillo eram ilegais e que era necessário manter a estabilidade do Peru. O Congresso, então, se reuniu, mesmo tendo sido, entre aspas, dissolvido, tá? E com 101 votos a favor, 6 contra e 10 abstenções, eles fizeram, entre aspas, o impeachment do Castillo e juraram a Dina Boluarte como presidente. Então, assim, 101 votos a favor e 6 contra, gente. Os ministros dele renunciaram. O advogado dele largou o caso, sabe? Então, assim, ele não tinha apoio acho que, assim, eu não sei se está vivo ou não, mas eu não sei se a senhora mãe do Pedro Castillo teria apoiado, sabe? Acho que até a mãe dele ia falar, Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Putz, sabe? Não... Enfim. E ele, então, o Pedro Castillo, saiu do Palácio de Governo. Algumas fontes falam que ele entrou em contato direto com o presidente André Manuel López Obrador do México. Outros falam que ele entrou em contato com a representação mexicana, tá? De qualquer maneira, o López Obrador, o presidente mexicano, né, depois disse que muito provavelmente o telefone do Pedro Castillo estava grampeado, já que a polícia peruana tentou barrar o acesso à embaixada mexicana, tá? E sempre lembrando, né, que o México é um país que costuma mediar essas situações. E tem tradição do asilo. A tradição do asilo, inclusive o chanceler, o Marcelo Ebrard, né, e eu sempre recomendo seguir ele no Twitter, né, que ele publica bastante coisa, bastante material na sua conta, diz que já estava em contato justamente com o embaixador mexicano em Lima, o Pablo Monroy. Então, porque o Castillo ele foi preso antes de conseguir chegar na embaixada. Ele está sendo acusado, né, de rebelião, tá, contra o Estado. E, como você mencionou, o governo mexicano já se ofereceu para recebê-lo. Também teve, basicamente, quase todos os países, tá, da região, né, condenaram as ações do Pedro Castillo, inclusive governos de esquerda, tá, como, por exemplo, o Chile. Tá? No caso do Brasil, né, o governo brasileiro, pelo Itamaraty, classificou as ações do Castillo como incompatíveis com a Constituição e uma violação da democracia e reconheceu a Boluarte. Já o Lula, o presidente eleito, disse que a remoção do Castillo foi constitucional e desejou boa sorte para a Dina Boluarte, dizendo que ela terá a tarefa de reconciliar o país e levá-lo ao caminho do desenvolvimento. E aí... E outra coisa, Felipe... Eu sei do que você vai falar. Fica um recado aí para colegas da imprensa de que quando o Lula fez o convite para o Pedro Castillo vir à sua posse, isso não tinha acontecido.
Tentativa de golpe. A tentativa de golpe. Então, ele estava convidando o presidente do Peru, não estava convidando o Pedro Castillo. Não ligou para ele e falou, Pedro, você vai dar um golpe, porque se você for... Aí daí me complica. E olha só, só aqui, né, vendo aqui, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de esquerda, disse que o Pedro Castillo cometeu um suicídio político e que ele estava errado em querer dissolver o Congresso peruano. Então, assim, o Pedro Castillo, ele não conseguiu apoio explícito de basicamente ninguém. Mesmo países como Bolívia e Venezuela, né, falaram que, olha, né, você tem ali elites locais que agem de maneira antidemocrática e tal, mas ninguém saiu em defesa do Pedro Castillo. Todo mundo fala, preocupação com a situação, né, esperemos que a situação se resolva e tal. E aí é o que o nosso ouvinte falou, né? A tentativa de golpe durou metade de um xadrez herbal. Né? Tanto que, assim, você mencionou aqui, né? Nós temos manifestações de apoiadores do Pedro Castillo, mas... Nas últimas pesquisas mostram que 25% da população ainda apoiava o seu governo. O que, assim, é um número baixo. Baixo, para dizer o mínimo. Agora o Pedro Castillo está no edifício da Direção de Operações Especiais da Polícia Peruana, que tem uma prisão ali é onde a Keiko Fujimori ficou presa, inclusive, né? Ironia do destino. Então, assim, a grande questão agora novamente, o Pedro Castillo fez um monte de burrada, o Pedro Castillo cometeu suicídio político, nas palavras do Gustavo Petro. Ele ficou 16 meses no cargo, mas é importante não resumir essa situação ao Pedro Castillo, porque a ampulheta da Dina Boluarte já começou, né? As próximas eleições presidenciais peruanas, né, elas, teoricamente, né, elas serão apenas em 2026. Então, assim, a gente pode ter mais, né, 3 anos, vamos fingir que a gente já está em 2023. A gente pode ter basicamente mais 3 anos de crise, governo tampão, tentativa de reforma, queda de braço entre presidente e Congresso e tudo mais. Como você mencionou, a Dina Boluarte também havia saído do Peru Libre, então ela teoricamente é independente. E assim, isso quer dizer então que ela vai poder agir independente do Congresso? Sim. E também quer dizer que ela pode querer, todo mundo no Congresso pode querer a cabeça dela, né? Então, assim, o problema do Peru é da sua estrutura política, do seu sistema político, em boa parte por não ter enfrentado o legado do período autoritário do Fujimori, que é um cenário muito parecido com outros países latino-americanos, inclusive o Brasil. O Brasil ainda tem alguns dos problemas brasileiros, especialmente por questões de representatividade, proporção no Congresso, todo esse tipo de coisa, são herança ainda da ditadura militar, né? Então, por exemplo, o pacotão de abril de 77 tá aí, né? Mas Felipe, ele foi referendado, né? Ele foi mantido pós-Constituição de 88, então ele é democrático. Aí a gente pode entrar numa discussão, enfim. Mas é isso, a gente tem uma herança autoritária fujimorista. Junto com isso, a gente teve o processo das reformas do Martim Vizcarra no sentido contrário, e que meio que criou uma ordem caótica. Isso aqui não é nem responsabilizar o Martim Vizcarra, coitado, ele tentou ali fazer as reformas e tudo mais, e foi derrubado por isso, né? É que nem quando a gente fala da Itália. Por que a Itália tem um governo a cada 15 dias? Porque a Constituição italiana, pós-Mussolini, falou, olha, a gente tem que evitar o máximo possível ter um novo Mussolini. Então você enfraquece muito o executivo, e aí qualquer coisinha você tem um legislativo, vai lá e pum, abocanha. E o Senado é que nem coração de mãe. e na Itália você tem aquele Senado gigante, aquelas proporções esquisitas, né? Eu juro pra você, foi o programa antes da eleição do Luigi de Maio, né? Liga Norte Movimento 5 Estrelas. Eu fiz assim, eu fiquei um dia inteiro, umas 5, 6 horas estudando para tentar entender o cálculo da composição do parlamento italiano, e eu não consegui entender. E eu desisti, sabe? Enfim, então agora, né, temos a Dina Boluarte como presidente. Ela tem 60 anos de idade,
ela foi ministra, né, do Desenvolvimento e da Inclusão Social no governo Pedro Castilho. Ela é formada, né, ela é formada em Direito, tá? Ela é advogada, ela tem mestrado, inclusive também em Direito, pela Universidade de San Martín de Porres, tá? Que aqui no Brasil foi traduzido como São Martim dos Pobres, em Carrossel. Porque senão vai parecer que ele tá de porre. É legal. E era o santo dos pobres também. A gente vai da presidência advogada para Carrossel, assim, em 5 segundos. E ela já havia participado de campanhas anteriores, inclusive ela foi candidata ao parlamento em 2020, né, durante ali justamente o período da eleição extraordinária, pelo Peru Libre, mas não havia sido eleita. Tá? Então agora ela tem aí essa tarefa de tentar reconciliar a presidência com o Congresso e se torna a primeira mulher presidente da história do Peru. Né? Embora não é a primeira mulher eleita presidente do Peru, mas é a primeira mulher que assume a presidência do Peru. Tá? E aí, logo depois dela ser empossada, ela disse que ainda vai, né, conversar com os partidos, tá? E ela disse que não pretende antecipar as eleições do país. Tá? Ela quer recompor a normalidade institucional e que o governo trabalhe pelos assuntos mais urgentes da nação. Tá? E, repito, ela rejeitou a ideia de antecipar eleições. Mas daqui a pouco, tá? É quase certo que presidência e Congresso do Peru vão voltar a estarem em pé de guerra. Mais sobre o Peru, meu caro Matias? Não, sigamos, porque tem bastante coisa para falar ainda. Da América Latina. Agora a gente vai para a Argentina, né? Já que a Cristina Kirchner foi condenada a 6 anos de prisão pelo esquema de desvio de verbas. Tá? O conhecido como a causa Vialidad, e que remonta aos tempos que o Néstor era governador da província de Santa Cruz. Lembrando, né, a Cristina é natural de La Plata, né, capital da província de Buenos Aires, que eu até fiz a comparação com Belo Horizonte, né, ambas cidades planejadas e com ruas diagonais. Mas depois que ela conheceu o Néstor, ela se mudou para a província natal dele, Santa Cruz, que fica na Patagônia Argentina, por isso que o apelido dele era Pinguino. E, junto com os 6 anos de cana, tem a inabilitação perpétua para cargos públicos. Tá? Ela disse que não será candidata a nada em 2023. Ela afirma, né, que a sua acusação ela é fruto de lawfare, né, ou seja, do uso, né, político do sistema judiciário. Ela se refere ao partido judicial, né? Ela concedeu uma entrevista a Mônica Bergamo no começo da semana, no qual ela já previa, né, a sentença que ela receberia. E, inclusive, recomendo, né, a entrevista. Não, assim, você não precisa morrer de amores pela Cristina, mas é importante entender a linha de pensamento dela. E foi uma entrevista bem franca, inclusive a primeira vez que ela falou para um meio brasileiro, e ela também estava há 5 anos sem conceder entrevistas. E ela disse que querem vê-la presa ou morta. A questão sobre... Nesse caso ela tem razão, né? Porque teve o atentado. Teve o atentado. E assim, na entrevista que você mencionou, ela fala muito que condenam ela, não condenam ela, condenam as mudanças econômicas, né? Porque as elites não querem as mudanças econômicas na Argentina. Mas quando ela fala querem me ver presa ou morta, é interessante mencionar que ela não será presa agora, tá? Pelo menos não agora. Ela fez um pronunciamento também nas suas redes sociais, ela publicou um vídeo, né, nas suas redes sociais. E o que acontece? Ela só pode ser presa se ela sofrer um impeachment no parlamento, tá? E se a Suprema Corte, né, depois das instâncias de apelação. Tá? E aí o que acontece? Tem o fato de que o mandato dela
termina em dezembro de 2023, quando ela terá 70 anos de idade, que pela lei argentina possibilita a pessoa pleitear a prisão domiciliar, baseado no critério da idade. Então, o que eu tô falando aqui é que dificilmente a Cristina Kirchner será presa. Ela foi condenada, mas ela dificilmente será presa. Primeiro, porque para ser presa, como ela é vice-presidente, ela precisaria sofrer o impeachment. Aí, depois que o mandato dela acabar, alguma coisa assim, ainda tem as instâncias judiciárias, as instâncias do judiciário. E mesmo depois das outras instâncias, porque ela pode apelar da condenação, tá, gente? É por isso que eu tô falando isso. Então, assim, mesmo depois do mandato dela, mesmo depois das instâncias, ela vai ter a idade da prisão domiciliar. Então, ela pode até ser presa, mas ela não vai ser detida, algemada e colocada numa prisão, por exemplo. Tá? Isso que eu quero dizer. Então, e ela afirmou que não será candidata a nenhum cargo no ano que vem. Né? Ela pode não cumprir a sua promessa, mas enfim, não sei. Eu estou repassando o que ela falou. Tá? E como o Matias mencionou, leiam a entrevista, quem quiser se manter informado, independente de gostar da Cristina Kirchner, independente de gostar da Mônica Bergamo. Ah, não, a Mônica Bergamo usa muito caps lock, não gosto dela. Ela é da escola Choquei de tweets. Que é isso, o impedimento começou com caps lockismo. Abraço pro Douglas Seconella. E, enfim, sobre Choquei, eu tô indignado porque eu considero essa farofa da GQ uma grande propaganda enganosa, porque o evento se passa em Fortaleza e eu não vi nenhuma foto de uma farofa de carne do sol. Que raio de farofa é essa? Tá? Não tem farofa lá. Enfim, só tem... Enfim, vocês sabem o que tem lá, mas não tem farofa. Eu quero a farofa. Aí da Argentina, quer dizer, da Argentina não, a gente de certo modo continua na Argentina, já que a Argentina recebeu, né, assumiu a presidência do Mercosul na última cúpula, né, do grupo, que foi realizado, né, terminou nessa última terça-feira, dia 6, a 61ª cúpula, onde o Brasil foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, né, o Jair Bolsonaro não foi, enquanto os outros 3 países integrantes foram representados pelos seus presidentes. E o que acontece, né? Qual foi o cenário dessa cúpula do Mercosul, meu caro Matias? Foi Argentina, Brasil e Paraguai contra o Uruguai. Por quê? O Uruguai apresentou, né, pediu formalmente, né, o ingresso na Associação Transpacífica, né, que é um grupo econômico que inclui, dentre outros países, Chile e Peru. Quem fez uma cobertura muito interessante sobre isso, como sempre, né, a gente sempre elogia o trabalho dela, é a Silvia Colombo. E o que acontece? O Uruguai, ele não pode, né, fazer parte de um grupo econômico sozinho. Assim como países do Mercosul têm que negociar em conjunto, tá? Antes que parece que eu tô culpando o Uruguai. Não. Países do Mercosul têm que negociar em conjunto. Então, o Uruguai, além desse pedido formal, também está negociando já tem alguns anos um acordo de livre comércio com a China. E não pode, por quê? Dentro do Mercosul, né, você tem a circulação de produtos dentro do Mercosul. Então você tem a questão justamente da tarifa comum, que aí é muito discutida, é sempre alvo de polêmica. Você desregularia o mercado comum, justamente. Né? Então assim, E sempre lembrando, né, que nesse caso o Paraguai é o principal parceiro comercial de Taiwan na região, né? Então tem essa questão também. Tem a questão de Taiwan. Aí vamos supor, o Uruguai assina um tratado de livre comércio com a China. Aí o carro chinês vai entrar no Uruguai, sei lá, sem pagar nenhum imposto, enfim, alguma coisa assim. Aí um brasileiro ele vai poder comprar o carro chinês muito mais barato dentro do Uruguai, sabe? Esse tipo de coisa. O fato é, os países do Mercosul precisam negociar em conjunto. O procedimento de negociação do Mercosul ele está completamente travado, ele é completamente engessado, tá? Isso não tem muita discussão, tá? O Mercosul ele é muito engessado, de fato. O governo uruguaio, o governo do Lacalle Pou, falando, o Mercosul é muito engessado, a gente vai seguir aqui nosso caminho, a gente vai fazer o nosso rolê sozinho, né? Basicamente isso. E os outros países estão criticando o Uruguai por esse caminho
e falando, olha, a gente pode então ter problemas, né, nas nossas relações, e se você somar ali Brasil e Argentina, acaba tendo impacto na economia uruguaia maior do que eventualmente a China. E isso não é de hoje também, né? Porque a gente repercutiu no final do ano passado, justamente na última cúpula do Mercosul, a mesma questão. Isso. Né? Na verdade, tá só se repetindo, né? E aí os 3 governos, né, de Brasil, Argentina e Paraguai, basicamente soltaram um comunicado dizendo, olha, Uruguai, respeita as regras, respeita o estatuto do Mercosul. E aí tivemos essa cúpula em que, supostamente, a portas fechadas, tá, o Lacalle Pou e o Alberto Fernandes teriam se desentendido um pouco mais, de maneira um pouco mais firme ali. Repito, porque a Argentina, inclusive, está recebendo, né, a presidência do Mercosul. Então ainda teve esse entrevero, né, bilateral em castelhano. E aí falou, não, porque o Artigas ele não devia ter separado o Uruguai é nosso, né? Aliás, só uma questão colateral, porque a Aerolíneas Argentinas completou aniversário recentemente e fez uma campanha publicitária dizendo que tem 21 aeroportos na Argentina que você só chega pelas aerolíneas, né? Daí tem o mapa, né, das províncias, tudo, e tá incluído o Paraguai nesse mapa. Nossa, é o vice-reinado do Prata. Pois é, e ainda erraram a capital da província de Misiones, colocaram como Resistência, que é a capital do Chaco, na verdade, enquanto que a verdadeira capital missioneira é Posadas. É que Resistência é o nome mais legal. Aí a gente fica no Uruguai, né, já que o Lacalle Pou, né, ele está aí sofrendo acusações, né, sobre uma investigação de espionagem, já que o ex-chefe, né, de segurança do presidente, o Alejandro Astesiano, também informações trazidas pela Silvia Colombo, né, né, o Astesiano, ele teria agindo como espião, né? E teria possivelmente ele cobrado por informações sigilosas, né? Ele, enfim, fazia parte de uma quadrilha de falsificação de passaportes. Tudo isso a partir da sede do executivo. Tudo isso ali do gabinete ali do lado do Lacalle Pou. Na Praça Independência ali. Pois é, e isso já afetou inclusive a imagem do Lacalle Pou, né? Já afetou inclusive também a imagem do seu governo. E aí agora nós teremos essas investigações sobre esse esquemão aí, né? De potencial esquema, melhor dizendo, né? De espionagem a partir do Palácio Presidencial. Do Uruguai a gente vem para o Brasil, meu caro Matias. Começando, né? Pelas notícias que a gente não comentou semana passada, por conta da reforma, né? Mas o fato é que o Jake Sullivan, né, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, que é um falcão, eu sempre faço questão de lembrar isso aqui, ele é um cara que tem uns 10 anos já, ele sempre advoga, assim, a solução dele é bomba, tá? Não, mas a questão então, na Síria... Se ele é um falcão, ele é bom de queda de braço. O filme do Sylvester Stallone, meu Deus. O Jake Sullivan veio até o Brasil e se encontrou, né, nessa última segunda-feira, dia 5, com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em que o Jake Sullivan fez um convite, né, para receber o Lula na Casa Branca logo após a posse do Lula. A ideia, inicialmente, havia sido comentado que o Lula poderia até visitar Washington antes mesmo da posse. Tá? Mas supostamente por uma incompatibilidade de agendas, então ele vai visitar o Joe Biden pouco tempo depois da posse, tá? E isso é muito interessante, por quê? Por alguns motivos. Primeiro, é um apoio dos Estados Unidos a qualquer discurso, a qualquer pensamento golpista que possa ocorrer nas instituições brasileiras, né? Então, não, Lula não vai subir a rampa do Planalto, né? Você não tem golpe de Estado no Brasil sem apoio dos Estados Unidos, tá? Segundo, mostra também aquela questão de prestígio internacional do Lula, de inserção internacional do governo do Brasil, e também um contraste barra uma alfinetada no governo Bolsonaro. Pegando a expressão inglesa, deboche.
Porque assim, o Bolsonaro foi, dentre os principais líderes mundiais, o último a dar parabéns pro Joe Biden. E mesmo depois de passar semanas falando que as eleições tinham sido fraudadas. Não, e mesmo depois disso ele ainda falou em fraude. Ele falou em fraude lá no cercadinho uma vez. Você viu? Até nos Estados Unidos teve fraude, sabe? Então, essa visita do Jake Sullivan é importante por isso. Quando eu disse que supostamente foi por uma questão de agenda, aí eu acho que também teve uma questão do próprio grupo de transição, da campanha do Lula, enfim, o Celso Amorim, uma questão de autoridade, soberania também, né? De não parecer que assim, o Lula estaria indo ver o Joe Biden antes da posse, ele numa espécie de beijamão. Sabe? Então não. Então assume, toma posse, vira presidente e aí se encontra com o Joe Biden de igual para igual como dois presidentes. Acho que também teve isso. Por isso que eu disse que supostamente foi falta de agenda. Né? O Breaking News vai ser brasileiro, inclusive. Né? O grupo de transição, inclusive, já anunciou algumas lideranças mundiais que confirmaram presença na posse do Lula. Né? Uma delas é Pablo Vittar. E agora não é meme, né? E que não está grávida de Lula, por sinal. Ao contrário do meme. O anúncio foi feito pela Rosângela Silva, né? A Janja, a primeira-dama eleita. Eleita não, né? Porque não elege a primeira-dama, né? A futura primeira-dama. A futura primeira-dama, E estão aí o presidente da Alemanha, né? O presidente de Portugal. O presidente de Angola, João Lourenço, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e o José Ramos Horta, presidente do Timor-Leste, também são algumas das pessoas já confirmadas. CPLP unida aí, né? Pois é, encontro da lusofonia. Alberto Fernandes, Felipe VI, rei da Espanha. Esse eu dispensava, assim, eu. Se um dia eu for eleito presidente, a Espanha ainda for uma monarquia... Falando, não precisa vir, não. Eu vou falar, sei lá, traz... Não tem primeiro-ministro aí, não? Manda o Iniesta. Manda o Iniesta representando. Pronto. O Boric, presidente do Chile, o Petro, presidente da Colômbia, o Luiz Arce, Lúcio Arce, presidente da Bolívia, o Rodrigo Chaves, presidente da Costa Rica, e o Mauro Sissoko Embaló, presidente de Guiné-Bissau. Tá? Dentre todos esses nomes, né, além de você ter um Bourbon monarca da Espanha... É interessante lembrar que, por exemplo, que o presidente da Costa Rica é um presidente de direita, né? E o Frank-Walter Steinmeier, ele é uma figura neutra, mas ele é um cara ali, ele é um pouco mais conservador, né? Então, são algumas das participações já confirmadas. Do Brasil, nós vamos para a Venezuela, enquanto os Países Baixos empatam com 10 minutos de acréscimo o jogo. Então, não podemos parar a gravação, porque depois tem live da Trivela, então a gente tem que ir. Mas, na Venezuela, nós tivemos duas notícias na semana passada, que ficaram, né, infelizmente ausentes, mas que são bastante relevantes para a gente manter nessa semana. A primeira delas foi que o governo e a oposição, no sábado, dia 26, anunciaram um acordo, né, um acordo assinado no México, né, com mediação norueguesa, para o início de normalização das relações e também para destino de parte dos fundos venezuelanos que estão no estrangeiro. Vamos lembrar, nós temos diversos fundos venezuelanos que estão congelados no estrangeiro porque os países divergem sobre quem pode acessar esses fundos, né? Porque o caso mais conhecido foi do Reino Unido, já que tem muito ouro venezuelano do Bank of England, e a Inglaterra, o governo britânico falou, olha, a gente reconhece o Guaidó, então a gente vai dar o ouro para ele. Mas o Guaidó, na prática, não manda em nada, então o que ele vai fazer com esse ouro? E a Venezuela, o governo Maduro, vira e fala, olha, a gente precisa do dinheiro para combater Covid, para combater a pobreza, para combater a crise econômica. Mas a gente não pode liberar a grana porque a gente não reconhece o Maduro, a gente reconhece o Guaidó, mas a grana era da Venezuela. Enfim, qual foi o acordo? Será criado um fundo, tá, gerenciado em parceria com as Nações Unidas, que vai gerenciar parte desse dinheiro que está no estrangeiro para a solução da crise humanitária e da recuperação econômica do país. Tá? Esse foi o principal acordo anunciado no outro sábado, dia 26. Tá? 26 de novembro ainda isso. Tá? E aí, logo depois, o governo dos Estados Unidos emitiu uma licença que vai permitir que a Chevron opere por mais 6 meses na Venezuela,
ou com empresas venezuelanas, desde que não envolvam diretamente a PDVSA, tá? A estatal venezuelana do petróleo. Então, assim, é um gesto, né, em relação às negociações, tá? Que ocorreram, mas principalmente, vamos lembrar, o governo Joe Biden se aproximou do governo Maduro nesses últimos meses por conta da guerra na Ucrânia. E o petróleo venezuelano é um petróleo que chega nos Estados Unidos a um preço baixo. Por quê? Porque, primeiro, o petróleo venezuelano ele é de baixo custo de extração, porque ele está bem na superfície, embora ele não seja de grande qualidade, mas para algumas funções ele cumpre bem o seu papel. E segundo, é muito mais perto, né, do que você trazer petróleo, por exemplo, da Arábia Saudita. Então, por conta da guerra na Ucrânia, que aí subiu o preço do petróleo, tivemos as ações da OPEP+, o governo dos Estados Unidos virou e falou assim, a gente não gosta do Maduro, porque a gente fala de direitos humanos, mas a gente gosta mais de petróleo do que de direitos humanos. Né? Quer dizer, supostamente, não sei, não tô, né? Não tô dizendo que foi esse o diálogo. Então, agora a Chevron vai poder operar por 6 meses na Venezuela. Da Venezuela, meu caro Matias, nós vamos para a Colômbia, onde um ataque por dissidentes das Farc essa semana deixou 6 soldados mortos, tá, no último dia 5 de dezembro, no nosso vizinho colombiano. Da Colômbia, a gente começa a nossa subida pela América Central, primeiro em El Salvador, onde a ONG Human Rights Watch, em parceria com a ONG salvadorenha Cristosal, publicou um relatório que disse que o governo Nayib Bukele tem violado generalizadamente os direitos humanos em El Salvador desde que ele adotou seu regime de exceção. Insira o meme do Pikachu surpreso. Né? A gente tem cantado essa bola aqui desde o início. E no último programa a gente falou do risco de Honduras seguir o mesmo caminho. E essa semana o governo da Xiomara Castro oficializou, né, o estado de emergência em Honduras, tá? Suspendendo parte dos direitos constitucionais para, segundo ela, também combater as gangues por uma duração de 30 dias, tá? Afirmando que as tropas de segurança do país vão ser usadas em 162 bairros nas 2 maiores cidades do país, né? Tegucigalpa, a capital, e San Pedro Sula. Que é uma das cidades mais violentas do mundo, mais até do que zonas de guerra. Honduras tem os maiores índices de homicídio do mundo, né? E afirmando que, além da violência das gangues, a extorsão realizada pelas gangues está sendo uma grande origem de crise econômica no país. De Honduras... E só Fica à vontade. Só para reiterar, né, quando eu digo zona de guerra, guerra declarada, né, a guerra clássica. Né? Porque, no caso, a guerra às drogas acaba gerando, né, esses conflitos civis, né? Aí vamos para Guatemala, onde o ex-presidente Otto Pérez Molina foi condenado a 16 anos de cana, né, por corrupção, as mesmas denúncias que fizeram ele renunciar em 2015. Né, ele estava preso, ele, né, que tem também potencialmente, né, aliados dele pelo menos, tem envolvimento com o narcotráfico, né? E agora ele foi condenado a 16 anos de prisão, ele que é um ex-militar que foi eleito em 2012, né? O caso La Línea. E finalmente, no nosso giro latino-americano, a gente vai para o México, meu caro Matias, já que a Câmara dos Deputados rejeitou na última terça-feira, dia 6, um projeto apresentado pelo executivo do Andrés Manuel López Obrador, que reformaria o Instituto Nacional Eleitoral. Tá? Segundo o executivo, segundo o governo, o INE, né, o Instituto Nacional Eleitoral, ele dá muita representatividade para oligarquias e ele é muito elitizado. E a reforma seria para democratizar o organismo que realiza e supervisiona as eleições mexicanas. Já os críticos da decisão afirmaram que isso permitiria ao presidente indicar muitos integrantes do Instituto Nacional Eleitoral, potencialmente comprometendo a independência eleitoral. E aí foi rejeitado
mesmo tendo 269 votos a favor e 225 contra. Por quê? Porque ele precisava de 2/3, porque altera a Constituição. Então, mesmo tendo a maioria dos votos, não teve votos suficientes para ser aprovada a mudança.